tão legal, né, irmãos? A gente vem assim na quinta-feira para a igreja, né? Aí, assim, feriado, tudo jogando contra, né? Um friozinho, aquele negócio. E quando a gente vem, a gente chega aqui, o coração aberto. De repente, Deus, ele começa a falar com a gente, ele começa a tocar e ele começa... Às vezes é no mínimo, né? Normalmente a gente tem no louvor bateria, guitarra, violão, teclado. Hoje a gente tinha o violão e o carrom, duas pessoas cantando. E glória a Deus que a gente sente a presença dele, indiferente se a gente tem um violão, se a gente tem uma voz. Por que que isso acontece? Porque não é sobre quem está aqui, ó, mas é sobre aquele que resolveu vir de lá de cima para nos visitar. E ele vem, estende as suas mãos, nós somos curados, somos transformados. E a gente consegue sentir um gostinho assim, mesmo que seja por pouco tempo, mas a gente sente um gosto tão bom da presença de Deus. E é muito bom, o culto de quinta-feira é muito bom, eu gosto muito, sempre quando eu tenho oportunidade, eu venho. E ainda assim, né, é um motivo de muita alegria estar aqui hoje ministrando a palavra, motivo de muito temor também, mas isso aí a gente deixa de lado, né? Mas é o Senhor que vai nos dando graça, é o Senhor quem coloca as palavras na nossa boca. Ele olhou para o menos capacitado de todos e escolheu que esse menos capacitado estivesse aqui, mas é porque o menos capacitado vai trazer a palavra dele, em nome de Jesus, aqui nessa noite. Irmãos, há uns meses atrás, já tem alguns dias, assim, mais ou menos, que o Senhor ele tem falado no meu coração muito sobre justiça. Ele tem falado no meu coração sobre justiça, sobre os tempos nos quais estamos passando, sobre as dificuldades, problemas que vemos enfrentando, a igreja do Senhor na terra, nós como igreja, nós como indivíduos. O Senhor tem falado muito ao meu coração, e esse texto ele tem ecoado muito na minha vida, está em Mateus capítulo 5, versículo 6, irmãos, se puder abrir aí para a gente poder ler. Na minha Bíblia está escrito assim, ó, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. O mundo em que a gente vive é o mundo em que a gente consegue ver, a gente consegue presenciar a injustiça acontecendo em todos os lugares. Dia após dia ouvimos história em que homens maus se levantam contra pessoas boas e praticam ali injustiça, talvez por prazer, às vezes por querer algo que aquela pessoa tem, imputa sobre pessoas ação satânica, ação do diabo, destruindo vidas, destruindo pessoas, destruindo famílias. A gente tem que ter assim o estômago forte para a gente poder assistir aquele jornal que passa à tarde, né? Aquele jornal que passa à tarde, que é um apresentador, e é sangue, violência, assassinato, sangue de novo, mais violência, e a gente começa a ver aquilo começa a entrar na nossa casa, no nosso coração, e quando a gente menos percebe, a gente está rodeado de maldade, a gente está tão cercado, que a nossa forma de enxergar a vida começa a ser mal. A gente vai pegar o ônibus, a gente vê dois caras em cima de uma moto, o coração já esfria, a pessoa já fica com medo. Por quê? Porque é o mundo no qual vivemos. E aí Jesus ele vai falar aqui nesse sermão que bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, fome e sede de justiça. Um dia desse para trás eu estava vendo uma história de um rapaz que decidiu namorar com uma moça e foi na casa dos pais dessa moça pedir essa moça em namoro. E chegando lá foi ele, o pai e a mãe dele na casa, né, do futuro, entre aspas, sogro. E chegou lá, o cara pegou uma arma e a sangue frio matou o pai, a mãe e o rapaz. E esse homem, ele pegou e fugiu, foi embora, e ninguém achava esse homem, até que um dia desse para trás encontraram ele. E eu vi o relato da irmã que perdeu o irmão, o pai e a mãe. E a única coisa que ela falava é: eu quero justiça, eu quero justiça. É algo que está no nosso coração, que clama, uma voz dentro do nosso coração que clama para a justiça. Outro dia desses, uma outra história que eu estava vendo,
há uns anos atrás, acho que em 1993, um homem lá, um rapaz, ele viu duas moças andando na rua e pegou aquelas duas moças, sequestrou elas, abusou sexualmente delas, amarrou as duas com arame, jogou dentro do Rio São Francisco e fugiu. E a gente foi, o tempo passou, ninguém achou, e até que então, esse ano, no mês passado, eles encontraram esse cara. Eles encontraram o cara, ele estava vivendo lá no Mato Grosso, já tinha casado, tinha família, tinha filhos, tinha se candidatado a vereador. Candidatado é brincadeira, né? Mas não é não. E aí eu vi um policial, que foi o policial que tinha feito toda a perseguição daquela época, que viveu todo aquele momento, aquela situação tão difícil. Ele falou assim, que a justiça seja feita agora. A justiça tardou, mas ela chegou. E no nosso coração ecoa uma voz. Por mais que a gente vê, a gente vai, a gente ouve, a gente escuta, a gente sempre pede por justiça. Só que existe um problema que é ainda maior. É quando essa injustiça ela é feita diretamente contra nós. Quando nós sofremos algum ato de injustiça. Como deve ser o nosso coração? O que devemos fazer quando recebemos? Que tipo de injustiça, né? Normalmente a gente é acusado de algo que a gente não fez. Eu lembro uma vez que a minha mãe trabalhava na casa de uma mulher, e essa mulher acusou minha mãe de ter roubado um colar dela. E cara, não teve um negócio mais difícil para minha mãe. Eu vi minha mãe chorando por causa daquilo. E a gente também, a gente era muito pequeno, né? E ela falava assim, a gente olhava, pô, minha mãe roubou um colar, cara. Ela acusou minha mãe de ter roubado o colar. E minha mãe ficou sem o que fazer. E eu via minha mãe com aquele silêncio, colocou aquilo no coração, ficou calada, absorveu e sofreu durante tempos com aquilo, né? Meu pai uma vez sofreu uma injustiça muito grande, que o cara chegou para ele e falou assim, você é um ladrão, você é um vagabundo, não vale nada. De uma história que meu pai era totalmente o injustiçado, e ele foi tido como ladrão, e aquilo fez meu pai entrar em um período, um processo de depressão, que perdurou por mais de 5, 6 anos, e que só pela graça de Deus que ele saiu desse processo, que ele saiu dessa situação. E eu fiquei imaginando, cara, quando nós somos acusados de algo que não fizemos, quando nós somos acusados de algo que nós não somos, como aquilo ecoa no nosso coração, e qual que é o nosso clamor, o que a gente clama? Justiça, que justiça seja feita. A justiça, a gente clama para que a justiça seja feita. E aí a gente pensa, né, pessoa que sofrem abusos emocionais, abusos sexuais, crianças que às vezes é abusada do pai a vida inteira, e ela só para perceber e entender o que ela viveu, entender o que aconteceu, entender o que ela passou, quando ela já é adulta, que ela está carregando uma sacola cheia de traumas, ela não consegue ter estabilidade em nenhum relacionamento, ela não consegue viver bem, e ela olha, às vezes é um pai, às vezes é um padrasto, às vezes é um tio, às vezes é um avô, e ela olha para trás e vê, poxa, eu era tão inocente, eu era pequena, e eu fui abusada, e ela olha e vai clamar e vai chorar. O que ela vai pedir? Ela vai querer justiça. E a justiça, ela é algo que nós, em todos os tempos, né? E pode dizer mais outras coisas, abandono, desprezo, agressão física, agressão verbal, e tudo isso está no nosso coração. E qual que deve ser a nossa reação? A primeira coisa, nós não podemos deixar de ter fome e sede de justiça, porque a justiça que vem do alto, um dia o nosso coração, ele vai ser cheio da justiça de Deus. Um dia a nosso desejo, a nossa fome de justiça será saciada por Deus. Um dia o nosso desejo, então, irmãos, eu quero te dizer, nós não podemos deixar de clamar, deixar de pedir que venha a justiça de Deus sobre nós. Devemos continuar levando as nossas queixas ao Senhor, para que Ele faça a nossa justiça. Nós precisamos levar as nossas queixas. Jesus vai contar em parábolas de uma mulher que ela tinha um juiz, o juiz ele era iníquo, o juiz não era um juiz bom, não era um homem bom, e aquele juiz, a mulher ficava lá, olha, eu quero justiça, eu quero justiça, eu quero justiça. E aí Jesus fala assim, chegou uma hora que aquele juiz que era iníquo, não era um homem bom, era um homem
trapaceiro, ele olha para aquela mulher e fala, nossa, tanto que essa mulher clamou justiça, farei eu justiça sobre a vida dessa mulher. E Jesus fala assim, ainda mais o Senhor que é bom. Então, irmãos, nós não podemos parar de buscar, parar de clamar, parar de pedir ao Senhor que a justiça do céu seja feita nas nossas vidas. Nós temos que continuar lutando, buscando e desejando que Ele faça. Só que tem um detalhe muito importante, que é aí que muda o jogo. Nós não podemos fazer a justiça com as nossas próprias mãos. A justiça, ela tem que ser do Senhor para conosco, e não de nós para o Senhor. Porque nós não podemos, de maneira nenhuma, buscar fazer a justiça com as nossas próprias mãos. Deus, ele fala assim, ó, bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça, não o justiceiro. O justiceiro não. É o que tem fome e sede de justiça. E eu hoje queria falar um pouco sobre isso. Eu vou ser breve. Provavelmente nós vamos embora cedo hoje. Mas também, me entregaram 8h15. Eu quero contar uma história. Nessa história, a gente vai ter 3 personagens. Na verdade, eles não são os personagens principais da história, mas hoje eles serão os personagens principais. E eu quero mostrar o que acontece quando buscamos a justiça com as nossas próprias mãos. Irmãos, falar disso é um negócio assim um pouco... Porque eu sempre fui o cara que buscou a justiça com as próprias mãos. Então eu sei do que eu estou falando, né? Então, eu sempre fui aquela pessoa que detestava ver uma injustiça. Se eu ver uma injustiça acontecendo, eu já quis bater nos outros na rua, eu já quis fazer várias situações, já agredi os outros. Por quê? Porque eu sempre me considerei um cara justo. Mas ser considerado justo pela minha própria justiça não me faz de mim um justo, mas faz de mim um justiceiro. E Deus não quer que sejamos justiceiros. Deus, ele quer que sejamos justos. Então, quando eu aprendi isso, eu percebi que mais vale a justiça de Deus do que a nossa própria justiça. E eu quero contar a história de um homem, de três homens. O primeiro que eu vou contar vai ser a história de Absalão. Vocês vão entender como que está tudo ligado a história de um com o outro. Absalão era filho de Davi, e ele veio aí, viu o irmão abusar da sua própria irmã. E não só isso, o irmão abusou da própria irmã e depois chutou ela para um lado como se ela fosse um objeto. E aquilo subiu no coração de Absalão e fez com que ele ficasse enlouquecido, enfurecido. E ele foi no pai, o pai era o rei, e falou assim, vamos fazer justiça ao que o meu irmão fez com a minha irmã. E Davi não queria fazer o que deveria ser feito ali, de acordo com a Bíblia, de acordo com a lei, né? Então Davi, ele meio que se omite, e Absalão não acha aquilo muito legal. E aquilo começa a entrar no coração de Absalão. Davi, ele tenta tirar o irmão de perto de Absalão, mas o tempo foi passando e aquilo foi só crescendo dentro do coração de Absalão. E foi crescendo, e aquilo transformou Absalão em um homem obcecado em fazer justiça com as próprias mãos. Obcecado. Então, um dia, depois de muito tempo, Davi manda chamar o filho, já pensou, não, já passou esse negócio, já aconteceu, o irmão já esqueceu, vamos seguir para frente, bola para frente, um erro não vai justificar o outro, vamos dar sequência nisso, mas aquilo ainda estava no coração de Absalão. Então, o que Absalão faz? Ele faz uma festa. Isso, pessoal, está lá em 2 Samuel, se vocês quiserem depois estar lendo, eu vou contar a história, mas se vocês quiserem depois ler a história com os detalhes, é muito, muito bom. Absalão faz uma festa, manda chamar o irmão. Davi fala, pronto, os dois fizeram as pazes, amigos. E Absalão encontra com Aminon e de repente manda um criado ir lá e matar Aminon. Aminon morre. Justiça foi feita? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Mas o que acontece é o seguinte, a fome de justiça de Absalão
não se saciou no sangue de Aminon. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós nos tornamos justiceiro, a justiça que começa a valer no nosso coração é a nossa própria justiça. E aquilo ali vai só viver em nós, vai só aumentar e vai transformar nós com sede e fome, mas é da nossa própria justiça e não da justiça de Deus. E quando a gente vai lá e tira a vida, o irmão morre, aquilo não aplaca a sede de justiça, a sede de vingança de Absalão. E Absalão, ele continua sendo um homem obcecado por fazer justiça. Ele continua obcecado, e o tempo foi passando, Davi manda ele embora, ele some, e aí depois ele quer voltar, e aí ele pede lá para Joabe, Joabe era o general de Davi, ele pede o general para ter um encontro com Davi, né, o filho, queria ver o pai. A princípio Joabe não se interessa muito, mas depois ele vai lá e faz um encontro com o pai, e Absalão se ajoelha diante de Davi, e tem aquele encontro emocionante. Mas você acha que a fome da própria justiça de Absalão tinha acabado? Não, porque assim, a luz do justo é como a aurora, que vai brilhando cada vez mais, até se tornar dia perfeito. E se a gente for pensar ao contrário, a luz do injusto é como o anoitecer, que vai escurecendo, até se tornar completa escuridão. O coração de Absalão já havia se tornado completa escuridão. E ele ajoelha, finge ali um momento, Davi, tá, tudo bem, já passou, vamos, bola para frente, vamos seguir, né? E aí Absalão, ele começa a planejar um golpe. Era meio que uma guerra civil ali que ele estava planejando, até que essa guerra civil se concretiza. Ele toma o reino, expulsa Davi. O reino de Israel já seria algo que já seria de Absalão. Mas só que Absalão não queria o reino, ele queria era destruir Davi. Não era ser rei que Absalão queria. Absalão queria destruir Davi. Por quê? Porque a justiça do justiceiro, ela vai cada vez mais, enquanto ele enxergar a justiça, enquanto ele enxergar que aquilo que é o certo, ele vai fazendo, ele vai destruindo, e ele vai aumentando o seu potencial, até quando se vê, ele já se tornou insaciável. É o que acontece com Absalão. Absalão, então, expulsa o pai tem que fugir, naquela loucura, naquele desajeito, e aí, começa-se uma guerra civil. E agora a gente vai falar do nosso segundo personagem. O nosso segundo personagem, o nome dele é Aitofel. Aitofel, ele era um conselheiro e amigo de Davi, amigo pessoal de Davi. A Bíblia ela não fala isso com muita precisão, mas ela deixa a entender que Aitofel era avô de Batseba. Batseba foi a mulher que Davi fez aquela pataquada lá, que tomou a mulher do Urias, e ele toma a mulher, comete um tanto de erros, acha que aquilo ali não tinha dado nada, só que Aitofel, ele era avô de Batseba. Aitofel, ele se sente injustiçado por Davi. Ele fala assim, olha, Davi foi lá e tomou a minha neta, que era esposa de Urias. O filho de Aitofel se chamava Eliã. Urias morre naquela guerra de forma covarde. O Jazão até pregou no domingo atrasado, né, sobre isso, é uma mensagem maravilhosa. Ele toma a mulher e comete aquele tanto de erro lá e acha que está tudo certo, mas Aitofel não aceitou aquilo. Aquilo ficou no coração. Irmãos, o erro de Absalão, a vingança, deve ter durado ali em torno de uns 10 anos. Agora Aitofel, a gente já está voltando mais uns 10 anos na história. Foram 20 anos de Aitofel se sentindo injustiçado por Davi. Foram mais ou menos 20 anos que Aitofel se sentiu ali, se sentiu traído. Ele era um dos amigos fiéis de Davi, conselheiro. Então pensem para vocês verem, primeiro 10, depois 20 anos, já guardando aquilo no coração. E Aitofel, ele vai guardando, até que ele vê em Absalão uma oportunidade de colocar em prática aquilo que ele queria. Então Aitofel, ele tem um plano e ele começa a instigar Absalão para poder tomar o reino. Os dois aqui, se uniram, olha só que legal, dois
se sentindo dois justiceiros se unem para fazer as suas próprias justiças, de acordo com o seu próprio desejo, de acordo com o seu próprio coração. E aí os dois se unem, e aí Aitofel aconselhando ali como um grande conselheiro, até que o grande golpe está acontecendo, até que o grande golpe é colocado em prática. E é interessante que Aitofel ele dá dois conselhos para Absalão. Primeiro conselho, ele fala assim, olha, seu pai aí, o Davi quando foge, deixa as concubinas para cuidar do palácio, ele fala assim, olha, as concubinas do seu pai tá aí, ó, deita com elas, para poder mostrar que agora quem manda é você. Só que não faz isso no quarto, não. Coloca uma tenda lá no palácio, lá na varanda do palácio, para que todo mundo veja que você está deitando com as concubinas do seu pai. E Absalão, opa, boa ideia. E correu lá e fez exatamente isso. Se deita com as concubinas de Davi. O que para aquela época, pessoal, era considerado assim, algo abominável, algo terrível. O próprio filho fazer o que Absalão fez com o pai. Esse foi o primeiro conselho que Absalão recebe de Aitofel. Os dois ali se juntando. E aí vem o segundo conselho. Quando Davi ele foge, eu vou até abrir aqui para a gente poder ler, porque é bem interessante. 2 Samuel. Perfeito, eu não anotei a referência. 2 Samuel, se eu não me engano. Isso, 17. Que aí é o segundo conselho de Aitofel. Isso. Aí depois Aitofel disse a Absalão, aqui ó, no 16, do 21, ele aconselhando ele a dormir lá no palácio com as concubinas, e depois do capítulo 17. Depois Aitofel disse a Absalão, deixe-me escolher 12.000 homens, e me disporei e perseguirei Davi essa noite. Vou surpreendê-lo, enquanto está cansado e desanimado. Farei com que entre em pânico, e todo o povo que está com ele fugirá. Então matarei apenas o rei. Trarei todo o povo de volta para você, pois a volta de todos depende daquele a quem você procura matar. Assim todo o povo estará em paz. Este parecer agradou a Absalão e a todos os anciões de Israel. Mas Absalão disse, aí eu vou continuar, né? Qual que foi o desejo dele? O que ele queria fazer? Aqui, Aitofel, ele se revela. Aqui ele fala, deixa eu juntar 12.000 homens e ir atrás do seu pai. Eu vou colocá-lo em pânico. Eu vou desesperá-lo. Eu vou deixar ele com medo. Eu vou fazer todo mundo que está perto dele sair. E quando ele estiver sozinho, eu mesmo, com minhas próprias mãos, matarei o ungido do Senhor. E trarei aí o povo todo de volta, e você conseguirá continuar aí o seu reinado. A proposta que Aitofel fez era boa, porque Davi estava cansado, tinha fugido, então a ideia dele, vamos correr atrás enquanto ele está cansado, com medo, vamos atrás. Meus irmãos, eu quero falar aqui uma coisa para vocês. Às vezes o nosso inimigo, ele se levanta, ele quer nos pegar justamente quando a gente está desprotegido, ele quer colocar medo, ele quer imputar, mas o Senhor, ele tem um segundo plano. O Senhor, ele vai te proteger. O Senhor não vai deixar o inimigo colocar a mão, te deixar encurralado, te deixar com medo e depois te matar. O Senhor é o Deus que protege. E aí Davi, ele coloca o Sai, o Arquita, ele coloca o Sai para poder fazer conselho também para Absalão. Ele fala assim, olha, tá todo mundo lá contra mim, velho, vai lá e fica do meu lado, me ajuda aí. Então o Sai vai, e ele fala assim, olha, eu estou aqui para servir o rei de Israel, fala com Absalão, né? Mas na verdade não, a verdade é que o Sai, ele era um infiltrado de Davi, que Davi tinha colocado lá. E o Sai vai e fala assim, aí Absalão fala assim, não, bom conselho que o Aitofel me deu, mas eu quero ouvir o Sai também, para me saber, né? E aí o Sai fala assim, ele fala, chamem agora o Sai, o Arquita, e ouçam também o que ele tem a dizer. Quando o Sai chegou, Absalão lhe falou, dizendo, o parecer de Aitofel é este, vamos fazer o que ele falou? Se não, diga você o que devemos fazer. Então o Sai disse a Absalão, dessa vez o conselho de Aitofel não é bom. O Sai continuou, você conhece o seu pai,
e os seus homens, e sabe que são valentes, e estão enfurecidos como a ursa no campo, roubada dos seus filhotes. Além disso, seu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora deve estar escondido em alguma caverna ou em outro lugar qualquer. E se acontecer que você tenha algumas baixas no primeiro ataque, cada um que ouvir isso dirá que houve matança no povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, com certeza irá desanimar, porque todo Israel sabe que o seu pai é um herói, e que os que estão com ele são homens valentes. Eu aconselho que a toda pressa se reúna em torno de vocês todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que você mesmo os guie em batalha. Então atacaremos onde quer que encontre, e facilmente cairemos sobre ele como orvalho cai sobre a terra, e não ficará ele, nem nenhum dos homens que estão com ele, nenhum só. Se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade, e nos arrastaremos até o ribeiro, até que ele não fique nenhuma só pedrinha. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: o conselho de Husai, o arquita, é melhor do que o conselho de Aitofel. Acontece que o Senhor havia decidido frustrar o bom conselho de Aitofel, para que o mal viesse sobre Absalão. Aqueles que tramam contra aquele que é ungido do Senhor, mesmo que ele tenha boas ideias, não vai prosperar. Mesmo que ele tenha bons planos, não vai prosperar, porque o Senhor, assim como ele decidiu agir em favor de Davi e contra Absalão, ele decide agir contra os nossos inimigos e a nosso favor. Ele é o Deus de guerra, é o Deus de batalha, é o Deus que está à nossa frente, é o Deus que nos unge, que nos levanta, é o Deus que nos ajuda e que nos abençoa, e é o Deus que nos conduz, e é o Deus que transforma as boas ideias dos inimigos em palavras vazias. Esse é o Deus a quem servimos. Então o Husai falou assim: ufa, consegui, avisa para Davi. Davi foge, por quê? Porque o plano de Aitofel realmente era bom. E aí a gente encontra o nosso terceiro personagem. Quando Davi estava fugindo, ele sai de próximo do rio, começa a fugir, ele passa por uma terra chamada de Baurim. Quando ele chega a essa terra, aparece um homem, com as mãos cheias de pedras, e começa a tacar pedra em Davi e nos valentes de Davi. E ele começa a tacar pedra e começa a falar maldições. Ele fala assim, ó: assassino, homem maligno, o Senhor Deus está te castigando pelo sangue de Saul. O nome desse homem era Simei. O que acontece, irmão? Simei, ele era parente de Saul, e ele tinha guardado no coração um rancor, um ódio, um desejo de vingança, aproximadamente 30 ou 40 anos. Então nós começamos falando primeiro de Absalão, um desejo de vingança que perdurou no seu coração durante aí uns 10 a 15 anos. Depois a gente falou de Aitofel, que durou aí 20 a 25 anos. Agora a gente está falando de um homem que surge do meio do nada, começa a tacar pedra, aproveitando que Davi estava fraco, Davi estava triste, ele começa ali a amaldiçoar Davi, e ele começa a gritar, xingar, com ódio que já havia no coração há 30 ou há 40 anos, de algo que Davi nem era culpado por ter feito. Irmãos, eu quero falar para vocês nessa noite: cuidado com o desejo de vingança no coração, porque todos nós sofremos injustiças, todos nós passamos por injustiça, mas o X da questão não é se passamos ou se não passamos, mas é o que fazemos com esse sentimento dentro do nosso coração. Simei passou a vida inteira desejando aquilo, talvez de forma oculta, talvez em sigilo, mas no dia, ele teve uma oportunidade, ele teve uma chance, e na chance que ele teve, a primeira coisa que ele encheu as mãos foi de pedras e começou a jogar em Davi. E quantas vezes a gente vê isso perdurar no povo de Deus? Às vezes a pessoa sofreu uma maldição, sofreu com um ataque de alguém, e aquilo vai ficando no coração, e aquilo começa a gerar frutos, porque as palavras malditas, o sentimento de vingança,
O desejo de vingança, o desejo de ver as pessoas mal, é uma semente que é jogada no nosso coração. E essa semente, ela germina e começa a crescer, 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 e até a gente chegar no ponto em que essa semente virou uma árvore e começa a dar fruto. E nós com o coração cheio de vingança, cheio de ódio, esse fruto, ele começa a nos fazer mal, e nós começamos a destilar. E agora, a pessoa que antes era injustiçada, ela começa a se tornar uma pessoa que começa a praticar obras más, obras ruins. Ela se transforma em um potencial agressor. E essa linha, ela é muito tênue. Nós, em pouco tempo, vivendo com o coração cheio de ódio, cheio de mágoa, a gente passa de ser uma pessoa boa e a gente começa a ser uma pessoa ruim. A gente deixa de ser um amigo igual a Aitofel e se transforma em um inimigo. Em pouco tempo, a gente vivendo esse processo, logo isso enche o nosso coração, transforma o nosso coração. Se a gente pegar o lixo e deixar o lixo, daqui a pouco o lixo virou lavas, aquelas larvinhas. Já pensou isso dentro do nosso coração? Misericórdia, né, irmãos? Mas sabe quem é responsável por tirar aquele lixo lá de dentro? Somos nós mesmos. Nós somos os principais responsáveis. E o que é principal e o que é mais importante é nós não entendermos que a vingança pertence a nós. A vingança, ela não pertence a nós. Lá em Deuteronômio 32, capítulo 32, versículo 35. Vai dizer assim, ó: a mim pertence a vingança, a retribuição a seu tempo. Sabe qual que é o problema? A gente quer ver acontecer no nosso tempo, mas o tempo pertence a Deus. Sabe por quê? Porque lá em Jeremias, capítulo 9, Deus, ele vai falar assim com o povo, e é maravilhoso. Capítulo 9, versículo 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço o quê? Misericórdia, juízo e justiça. O Senhor, ele vai fazer, mas primeiro o tempo dele é o quê? É o tempo da misericórdia. O primeiro passo que a gente precisa é a misericórdia, é entender o que é a misericórdia. Lá em Romanos, capítulo 12, e eu sou apaixonado, Romanos capítulo 12, versículo 19. Romanos 12, versículo 19, Paulo vai falar assim, ó: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas dê lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Paulo fazendo a menção àquele texto que a gente leu lá em Deuteronômio, e depois ele vai falar assim, ó: faça o contrário. Aí ele vai falar a menção ao que Jesus fala, ele fala assim, ó: se o inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Eu quero te falar uma coisa, irmão: quando você retribui ao contrário, Deus, ele está querendo te dizer o seguinte: eu vou tratar com você, porque a mim pertence a justiça, mas a você pertence a misericórdia. Você não pode querer fazer a justiça, nós temos que praticar a misericórdia. Você sabe o que diferencia o justo de um justiceiro? O justo, ele quer a justiça para si. O justiceiro, ele quer a sua justiça para o outro. Deus, ele está falando assim, ó: a justiça pertence a mim. Primeiro eu tenho misericórdia. No tempo de Deus,
se levantará o juízo, e no tempo de Deus se levantará a justiça. Mas hoje Deus se revela a nós, e Deus traz para nós, no nosso tempo, na nossa vida, misericórdia. E as misericórdias do Senhor é a causa que não somos consumidos. Por que que nós não somos consumidos? Porque da mesma forma que pecaram contra nós, nós também pecamos contra os outros. Da mesma forma que se praticam injustiça contra nós, nós praticamos injustiça contra os outros. E se nós quisermos fazer a justiça contra o próximo, e se quisermos ser justos, nós vamos ter que fazer a justiça contra nós mesmos. E só fazendo a justiça contra nós mesmos seremos justos e justiceiros. Mas não, o justiceiro ele não quer fazer justiça contra si mesmo, ele quer fazer justiça contra o outro. Deus ele está nos chamando a deixar de lado o coração de vingança, deixar de lado o sentimento, porque aí a gente vai caminhar e a gente vai ver o que aconteceu com o jovem Absalão. Tem um ditado que fala que a justiça é um prato que se come frio. A justiça é um prato que se come frio, é um ditado popular, mas eu vou mudar um pouco esse ditado. Na verdade, a vingança é um prato que se come frio, mas eu vou mudar esse ditado. A vingança é um prato que nos transforma em pessoas frias. E você sabe quando que essa justiça vai acabar? Só quando ela tiver nos consumido por inteiro. Só quando quem estiver frio em cima de um caixão vai ser a gente. É só aí que a justiça do justiceiro é aplacada. Só assim que ela acaba. Deus ele não nos levanta para ser justiceiro, Deus nos levanta para ser justo. Deus ele não quer um povo justiceiro, Ele quer um povo justo. E fazer a justiça de Deus é entender que o primeiro passo é viver a misericórdia. Porque primeiro vem a misericórdia, e é nessa misericórdia que estamos aqui. Porque ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor para conosco. Ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor para conosco. Deus ele foi misericordioso. Assim como a mulher que foi pega em adultério e que é levada lá no meio, lá na frente de Jesus, e fala assim, ela foi pega em adultério, e aí, o que a gente tem que fazer? De acordo com a lei, olho por olho, dente por dente, pecado, apedreja. Jesus fala assim, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ela foi pega, beleza, mas pode atirar a primeira pedra quem não tem pecado. É Jesus agindo primeiro com a misericórdia. E o que deve mover o nosso coração é a misericórdia do Senhor. E de maneira nenhuma a nossa própria justiça. E o que acontece com o jovem Absalão? Homem de beleza invejável. A Bíblia fala que o cara era tão bonito, e isso para o povo antigamente, isso era aí um elogio, né? Que uma vez por ano ele tinha que cortar o cabelo, porque estava muito grande e muito pesado, e quando cortava o cabelo dele, o cabelo que era cortado pesava 2 quilos. Muito cabelo, né? Homem bonito, na Bíblia fala assim, ó, que não havia em Israel, em Gigal ou em nenhum lugar, um homem que tinha beleza de Absalão. Era igual o irmão Ronaldo. Brincadeira, irmão. Sabe o que aconteceu com Absalão? Perdeu a batalha, fugindo da guerra, o cabelão bonito dele, esvoaçante, agarra em uns ramos, a jumentinha dele vai embora, ele fica lá, vem Absalão com 3 dardos e atravessa o coração de Absalão. Esse é o resultado da vingança. Isso é o que nós vamos viver caso deixamos a vingança, o sentimento de justiça dominar o nosso coração. É isso que a gente vai viver, é exatamente isso que vai acontecer. O que aconteceu com Aitofel? Quando Aitofel teve o conselho rejeitado, todo mundo olhou para Aitofel e falou assim, não, seu conselho não foi legal. Irmãos, Aitofel não espera nem o resultado da guerra para saber o que ia acontecer. Ele não espera, ele vira as costas, ele sai do palácio, ele arruma a casa dele, cuida dos negócios dele, deixa o que tinha que deixar, organizar, pega uma corda e se enforca. Porque a vingança ela só vai acalmar o seu coração quando ela te vê frio, quando ela te vê morto. E o que acontece com Simei? Quando Simei tinha percebido, pensa só para você ver, Davi está indo um derrotado, um miserável, um perdedor. Ele, minha oportunidade, jogou a pedra. Só que não tinha como ele jogar a pedra, agora já era. Davi volta vencedor, Simei se apressa, corre para Jerusalém
e chega lá e se ajoelha e fala assim: meu Senhor, eu pequei, eu não devia ter falado aquelas coisas, aproveitei o momento. E aí então um general de Davi vê aquela situação e fala assim: esse homem tinha que ser morto. Davi fala assim: não vou matar ele não. Não vou matar não. Sabe por quê? Porque ser justiceiro pertence ao ímpio. Eu não. Deixa ele viver, não tem problema não. E aí ele fala: só que você também não vai poder sair. É como se tivesse prendido ele, mas pelo que tinha acontecido aqui, o cara saiu no lucro. Mas o tempo passou. Logo depois, quando Davi morre, Salomão se torna rei. Ele foge da cidade e é morto pelo general de Salomão. Irmãos, vocês conseguiram perceber o quanto que a nossa própria justiça nos leva para a morte? Porque para Deus a nossa justiça ela é como um trapo de imundície, quer dizer, ela não vale absolutamente nada. Então eu vou me apoiar em quê? O meu prazer vai estar em quê? Nas leis do Senhor, porque é nela que eu vou meditar de dia e de noite, é ali que eu vou ter o meu amparo, é ali que eu vou ter o meu refúgio. A diferença, irmãos, a diferença é que quando nos lançamos no braço da nossa própria justiça, a nossa própria justiça se vira contra nós e terminamos mortos. Mas quando nos lançamos nos braços da misericórdia, a misericórdia do Senhor se vira em nosso favor. E logo alcançamos a vida no Senhor e a vida eterna. E aí no dia de hoje, e aí no final, para a gente pensar, fui injustiçado, o que eu tenho que fazer? Lançar sobre ele, né? Irmão Ronaldo falou aqui, todas as nossas ansiedades, todos os nossos problemas, todas as nossas injustiças, porque o Senhor também foi injustiçado. O Senhor, Ele morreu como um pecador, como um iníquo, mas não havia pecado nenhum nele, mas ele sofreu aquela injustiça. E qual que foi o que ele nos ensina? Ele fala, antes de morrer, ele fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. Eu quero te incentivar, eu quero te encorajar nessa noite, meu irmão, a liberar perdão, a tirar o lixo do coração, a tirar aquilo de mal, de ruim que foi colocado, aquilo que te angustia, aquilo que te deixa mal, aquilo que não te deixa dormir, e aí a gente pensa assim: nossa, o cara fez isso comigo e está lá como se nada tivesse acontecido, como se nada tivesse feito. Eu quero te encorajar a tirar isso hoje do seu coração, e que o Senhor ache um lugar no seu coração, e que, eu costumo dizer isso, vez ou outra, eu costumo dizer que o Senhor, Ele é o lixeiro dos lixeiros. E às vezes eu falo isso, alguém se assusta. Como assim o lixeiro dos lixeiros? O lixeiro, ele passa na sua rua e tira o lixo. Aqui é toda terça e quinta, né? Toda terça e quinta ele passa e joga o lixo. Mas o lixeiro bate na sua porta e fala assim: tem lixo aí? Ou então ele vai lá, abre a sua porta, vai lá na lixeira, pega os lixos, e depois ele sai e joga. Mas ele passa, ele recolhe o lixo que está na rua e joga fora. Mas a função de tirar o lixo de dentro de casa pertence a quem? A nós. Hoje o Senhor está passando aqui. E hoje é dia da gente tirar o lixo de dentro de casa. Hoje é dia de tirar o lixo, hoje é dia de limpar o nosso coração. Hoje é dia de limpar a nossa casa do ódio, limpar a nossa casa do mal que despejaram, que colocaram, e colocar para fora, porque o Senhor vai pegar e vai levar esse negócio para um lugar que você nunca mais vai ver. O lixo que você põe na rua, nunca mais você volta a ver ele. É isso que o Senhor vai fazer hoje. Eu quero te encorajar a tirar o lixo do coração nessa noite, a abrir espaço para o Senhor passar e levar. E quando Ele passar e levar, aí a gente vai limpar a casa, vai fazer a faxina, tirar a sujeira, pegar aquela sujeira, Ele vai levar e aí Ele vai achar lugar para habitar. Mas enquanto tiver ódio, enquanto tiver amargura, enquanto tiver tristeza em relação à coisa que fizeram, enquanto tiver no nosso coração, o Senhor, Ele não vai achar lugar de morar nos nossos corações. Enquanto o nosso coração for dominado por lixo,
lá não vai ser encontrado, Senhor Jesus. Eu quero que os irmãos fiquem de pé, fazer uma oração. Eu quero que vocês comecem a pensar agora, irmãos, no coração de vocês, comecem a pensar, talvez aquele lixinho aí que está no fundo, escondido debaixo do tapete, no cantinho, comece a pensar agora nas vezes que você foi atingido por uma palavra e que aquilo está tendo reflexo na sua vida, o que tem te magoado, o que tem te chateado, e nós vamos orar e nós vamos pedir ao Senhor para levar, e nós vamos pedir ao Senhor para que esse mal seja retirado em nome de Jesus, porque nas nossas guerras, as nossas lutas, nós vencemos não é lutando, porque assim como Josué, ele não precisou de lutar a batalha, ele só precisou contemplar e ver o que o Senhor fez. A nossa vida, as nossas guerras, as nossas lutas, elas são pautadas não pela nossa própria força, mas pela força do Senhor. Então comece agora a pensar de que colocaram, naquilo que você tem ainda desejo de se vingar, naquilo que você tem vontade de se levantar contra alguém. E em nome de Jesus, o Senhor agora vai passar nesse lugar e vai começar a tirar dos nossos corações. Senhor meu Deus, Senhor, nós te apresentamos as nossas vidas nesse momento, nós te apresentamos o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos que o Senhor passe nessa noite, leve, Senhor, tudo que não pertence ao Senhor das nossas vidas, tudo que tem disputado lugar com o Senhor, disputado lugar com a sua vontade, Senhor, nós clamamos e te pedimos que venha fazer presente nessa noite, nesse lugar, e que venha retirar do nosso coração toda mágoa, enxugar dos nossos olhos todo pranto, enxugar, tirar de nós tudo o que nos impede, Senhor, em nome de Jesus, de te servir, de dar lugar ao Senhor, aquilo que se transformou em um altar de adoração da nossa vida para aquilo que não presta, aquilo que se tornou no nosso coração um desejo, uma vontade de fazer o mal, de praticar o mal, ou talvez aquilo que é certo, mas não aos seus olhos, mas aos nossos próprios olhos, nós jogamos por terra agora em nome de Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor venha livrar o nosso coração do ódio, livrar o nosso coração da amargura, e que o nosso coração venha ser cheio do Senhor, e que possamos ser pessoas cheias do Senhor, e que em nós não venha ser encontrado, Senhor, nenhum desejo de vingança, sentimento ruim, mas que possamos ter o nosso coração cheio do Senhor, e que a cada dia possamos buscar o Senhor com integridade, e que a cada dia o nosso coração dê mais espaço para o Senhor, até que o Senhor só seja completo nos nossos corações, até que o Senhor seja visto em nós e não, Senhor, que seja visto nós em nós mesmos, até que a nossa vida reflita a sua vontade, até que a nossa vida reflita o seu coração, o seu desejo, e que as suas misericórdias se levante sobre nós, e que a sua misericórdia, Senhor, nos ensina a perdoar, porque antes o Senhor nos perdoou. Senhor, nos ensina a ter misericórdia com nossos inimigos, com as pessoas que querem o nosso mal, porque antes o Senhor teve misericórdia de nós. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha, Senhor, mudar a nossa forma de enxergar as pessoas, porque o Senhor me enxerga diferente. Eu quero te pedir que eu consiga perdoar assim como perdoo, que eu consiga, Senhor, viver a Tua vontade nessa vida, Senhor, viver a Tua vontade nessa terra, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém, amém. Aleluia, glória a Deus. A gente vive, né, no mundo de injustiça, né, mas o nosso Deus, Ele é justiça. Sempre eu falo ali, quando eu estou ministrando na sala de pré-batismo ali, pego os alunos, o crente, ele deve levar desaforo para casa? Muitos ficam assim, não, temos que levar o desaforo para casa, porque o cristão, ele é sal dessa terra. Temos que buscar do Senhor, para que no momento certo, Ele venha preparar ali para não brigarmos com aquela pessoa, para que nós possamos conversar com aquela pessoa, né? Então, o crente, ele é diferente, né? Ele é diferente porque no momento em que o mundo vive em injustiça, o crente,
ele busca não fazer justiça com as suas próprias mãos. Ele busca esperar a justiça de Deus sobre a sua vida. Não é isso? Então, com certeza, irmãos, né? A justiça de Deus, ela vem sobre a sua vida. Como lemos aqui, né? Falamos aqui, 1 Pedro 5,6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, para que no tempo oportuno, no tempo de Deus, Ele vai te exaltar. Não no seu tempo, irmãos. Não faça justiça com as suas próprias mãos. Não busque, né, querer fazer justiça com as suas próprias mãos. Espere e confie no Senhor, porque do nosso Deus, o nosso Deus é a nossa justiça, é a nossa bandeira. Amém? Palavra, né, que vem tocar nossos corações, né, para que nós possamos tirar tudo aquilo que é lixo do nosso coração, né, porque, irmãos, muitas vezes, o que traz a enfermidade, a depressão, a opressão, o câncer, muitas vezes nós guardamos lixo no nosso coração, né? Não colocamos aquilo para fora, não vamos ali, se o irmão, se a irmã, se o fulano não vir pedir perdão, eu não vou lá até a ele. Nós, irmãos, mesmo que estejamos certos, nós vamos lá, perdão, meu irmão, né? Porque nós, como povo de Deus, nós somos diferentes, não é isso? Amém? Vamos orar neste momento. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, mais uma vez nós oramos ao Senhor, clamando, ó Pai, para que o Senhor possa, cada dia, Senhor, fazer com que aquilo que é lixo, ó Pai, nos nossos corações, aquilo, ó Pai, que tem entulhado, ó Pai, nossos corações, que não provém do Senhor, que seja arrancado, lançado por terra, Pai. Nós oramos nessa noite, Pai, como foi ministrada a Tua palavra, Deus, para que o Senhor possa continuar, Deus, transformando, libertando, ó Pai, para que a cada dia, ó Deus, nós possamos, ó Pai, nascer de novo na Tua presença, Pai. Nós oramos agradecendo em nome de Jesus. Assim, ó Deus, como o Senhor nos trouxe, ó Pai, debaixo da Tua mão poderosa e potente, leva-nos em paz, ó Pai. Nos dê, Senhor Deus, um restante de noite na Tua presença, um dia de amanhã, ó Pai, cheio de paz, de conquistas e vitória na Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Vão em paz, que o Senhor Jesus nos acompanhe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.